Fala galera, eu sou o professor Taveira e você está no canal Física Arretada e neste vídeo nós vamos aprender tudo sobre a segunda lei de Newton de uma maneira rápida, fácil e direta ao ponto. Vem comigo, olha só. Galera, o que é que vai dizer o princípio fundamental da dinâmica? Vai dizer que a toda força resultante que atua sobre um corpo corresponde a uma aceleração de mesma direção, mesmo sentido e de módulo proporcional a essa força. O que Newton quis dizer é que, para uma dada massa constante, o somatório de todas as forças que atuam sobre um corpo é diretamente proporcional à aceleração adquirida por esse corpo. E aí nós temos a famosa equação fundamental da dinâmica, que seria força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Como a massa é uma grandeza escalar, para onde for a direção e o sentido da força resultante, terá a mesma direção e o mesmo sentido a aceleração. Então, sempre a força resultante e a aceleração terão a mesma direção e o mesmo sentido. No Sistema Internacional de Unidades, a massa é dada em quilogramas, já a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Logo, a unidade para a força seria quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, o que no Sistema Internacional nós chamamos de Newton. Então, a unidade para a força é Newton, beleza? Então, olha só, seguindo essa ideia de proporcionalidades, tomando uma massa constante, como eu já falei para vocês, para uma massa constante, a força resultante e a aceleração são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, quanto maior for a força resultante, maior será a aceleração adquirida pelo corpo. Assim, quanto menor for a força resultante, menor será a aceleração adquirida pelo corpo. Então, eu posso muito bem desenhar, mostrar para vocês como é que se comporta o gráfico da força em função da aceleração para uma dada massa constante. Como essas duas grandezas são diretamente proporcionais, nós teríamos uma reta crescente. Então, quanto maior for a força resultante, maior será a aceleração adquirida pelo corpo, lembrando, considerando que a massa do corpo permaneça constante. Tranquilo? Uma segunda análise que eu chamo vocês é: e se eu manter a força resultante constante, como é que se comporta a massa e a aceleração? Aí olha só, para uma força resultante constante, massa e aceleração são grandezas inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior for a massa do corpo, menor será a sua aceleração. Assim como, quanto menor for a massa do corpo, maior será a sua aceleração. Ou seja, massa e aceleração são grandezas inversamente proporcionais e o gráfico seria uma hipérbole, beleza? Então, a aceleração é inversamente proporcional à massa para uma força resultante constante. Tranquilão? Beleza? Então, olha só. O que eu quero chamar a atenção de vocês nessa segunda lei de Newton são para as componentes da força resultante. Quando nós falamos que força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração, nós temos duas componentes para a força resultante. Nós temos uma componente chamada de força tangencial e associada à força tangencial, você terá uma aceleração tangencial. Ô Taveira, e a força tangencial
que por consequência vai me dar uma aceleração tangencial, elas estão associadas a quê? Gente, a força tangencial é a responsável por variar o módulo da velocidade. A força tangencial é a responsável por variar a intensidade da velocidade, o valor da velocidade. Então, a força tangencial e, por consequência, a aceleração tangencial, elas vão aparecer nos movimentos variados. Todo movimento que seja variado, ou seja, que a velocidade varia no seu valor, na sua intensidade, vai ter associado uma força tangencial e, por consequência, uma aceleração tangencial. A aceleração tangencial é aquela que você aprendeu, por exemplo, na cinemática escalar. É o famoso ΔV sobre ΔT, tranquilo? Mas eu também posso ter outra componente da força resultante, que é a força centrípeta, que está associada a uma aceleração centrípeta. E aí, a força centrípeta e, por consequência, a aceleração centrípeta, elas são responsáveis por variar a direção da velocidade, certo? Então, como a força centrípeta e a aceleração centrípeta são responsáveis por variar a direção da velocidade, a força centrípeta só vai aparecer nos movimentos circulares, beleza? Então, força tangencial só aparece nos movimentos variados. A força centrípeta só aparece nos movimentos circulares. Nessa playlist, eu farei aplicações tanto para as forças tangenciais, como também farei aplicações para a força centrípeta. Então, fica ligadinho que mais na frente vem coisa boa para vocês. Mas lembra, aceleração tangencial, força tangencial, só varia o módulo da velocidade, o valor da velocidade. Força centrípeta e aceleração centrípeta varia a direção da velocidade e, por consequência, também o seu sentido, ou seja, só aparecem nos movimentos circulares. Tranquilo? Então vem comigo, olha só. Fazendo uma questão que caiu na prova de vocês, na prova do Enem, que é para que eu estou fazendo essa playlist, uma questão de 2017, dizia assim, olha só. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundo de duração e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. E aí está o gráfico dos 5 testes que foram realizados, ok? Qual modelo de cinto oferece o menor risco de lesão interna ao motorista? Galera, então você vê que é uma questão claríssima sobre segunda lei de Newton, né? E aí, só lembrando a vocês, como é que nós escrevemos a segunda lei de Newton? Ora, Taveira, você falou que a força resultante pela segunda lei de Newton é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Tranquilo? Então, força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Ora, a questão me pede um cinto que exerça sobre o motorista
a menor força possível. Lembrando que essa questão é para uma massa constante. Ele fala que a massa dos bonecos em todos os testes foram as mesmas, ó, tá? Então, essa questão é para uma massa constante. Ora, Taveira, se eu quero a menor força possível, nós queremos a menor aceleração possível, beleza? Mas eu também quero a menor aceleração possível e, como eu falei para você, essa questão está associada a uma força tangencial e a uma aceleração tangencial. Ou seja, se você quiser calcular a aceleração tangencial, ela é dada pela razão ΔV sobre ΔT, tranquilo? E aí ele falou nessa questão que as velocidades iniciais e finais foram as mesmas para os 5 testes, ou seja, a variação de velocidade para mim também é uma constante. Ou seja, se eu quero a menor aceleração, eu preciso do maior intervalo de tempo. Tranquilo? Então, você tem que ir no seu gráfico, pegar a menor aceleração distribuída no maior intervalo de tempo. Ou seja, qual é o cinto de segurança que vai me dar uma desaceleração amortecida. Tranquilo? E aí, se você faz a análise do gráfico, o cinto que nos daria a menor aceleração no maior intervalo de tempo seria exatamente o cinto de número 2, ó. Esse cinto aqui é o que me dá a menor aceleração, olha, a menor aceleração no maior intervalo de tempo. Então, a resposta correta para essa questão de 2017, muito recente, seria o modelo 2. E a resposta correta seria a letra B. De boa toda, você vai detonar na sua prova do Enem. Vamos fazer mais uma questão. Também caiu na sua prova do Enem em 2014. Questão sobre segunda lei de Newton, o que nós acabamos de discutir. Olha só, um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho, considerando o módulo da velocidade constante. Ó, considerando o módulo da velocidade constante. Desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor aceleração tangencial do coelho no terceiro quadrinho é, galera, o terceiro quadrinho é esse aqui, ó, onde claramente você está vendo que o movimento do coelho é um movimento circular. E ele disse na questão que o módulo da velocidade permanece constante. Galera, se o módulo da velocidade permanece constante, a aceleração tangencial é a responsável por variar o valor da velocidade, a intensidade da velocidade, o módulo da velocidade. Então, se o módulo da velocidade do coelho permanece constante, a aceleração tangencial é zero, é nula. Nesse terceiro quadrinho, a velocidade do coelho muda apenas de direção. Então, nesse terceiro quadrinho, o coelho só apresentaria uma aceleração centrípeta e a sua aceleração tangencial seria nula, porque o módulo da velocidade permanece constante. Então, nessa questão aqui, a resposta correta seria a letra A, de aprovado no Enem. Beleza? Vamos juntos fazer mais uma questão. Olha só. Um carrinho de brinquedo movido a pilha tem 0,5 kg de massa total, desloca-se em linha reta com movimento uniformemente acelerado sobre uma superfície horizontal.
uma fotografia estroboscópica registra a posição do carrinho a cada 1 segundo, conforme mostra a figura. Em t igual a 0, a velocidade do carrinho é nula. O módulo em newtons da força resultante das forças que agem sobre o carrinho durante o movimento vale. Olha só, pessoal, se ele quer que você calcule a resultante das forças que atuam sobre o carrinho, eu preciso fazer o produto da massa vezes a aceleração. A massa eu já tenho, que foi uma massa de 0,5 kg. Ele quer a força em newtons, beleza? Ele quer a força em newtons, logo essa aceleração tem que estar em metros por segundo ao quadrado. E ele não nos forneceu, mas nós temos como achar, beleza? Você percebe que o movimento é uniformemente acelerado, o que caracteriza um movimento uniformemente variado. Então, a aceleração desse movimento permanece constante. É uma aceleração tangencial, porque o movimento é retilíneo e a velocidade só varia no seu valor, na sua intensidade. Então, você pode pegar aí qualquer intervalo de tempo para calcular a aceleração do móvel. Só teria que tomar cuidado porque essa posição está em centímetros e nós precisamos da posição em metros, beleza? Então, seria 0 metros, né? 20 metros, passando para metro aqui, 20 centímetros seria 0,2 metro, 80 centímetros, 0,8 metro, 180 centímetros, 1,8 metro, tranquilo? Então, você teria que fazer aqui essa transformação de centímetros para metro, de boa? E aí, vamos lá. Como é que nós fazemos, então, Taveira, para finalizar essa questão? Olha só, se eu quero a força resultante, a massa eu já tenho, está faltando achar a aceleração. Então, nós temos que ir para um movimento uniformemente variado. Tá vendo? Ele está me dando espaço, está me dando tempo e eu quero a aceleração. Eu só posso usar a equação do espaço para o movimento uniformemente variado. Δs igual V0t mais a t quadrado sobre 2. E aí você escolhe qualquer variação de espaço para qualquer variação de tempo que você vai achar a sua aceleração. Eu, para não ter muito trabalho, escolheria de 0 a 1 segundo, uma variação de tempo, que ele sai de 0 para 20 centímetros, ou 0,2 metro, que é o meu ΔS. Lembrando que ele partiu do repouso, hein? Em t igual a 0, a velocidade do carrinho, nula. Então, aqui, ó, 0 vezes qualquer coisa me daria 0. E se eu for substituir aqui, pessoal, como é que ficaria? Uma variação de espaço de 0,2 metro para uma aceleração que eu não conheço, um intervalo de tempo de 1 segundo, isso tudo sobre 2, tranquilo? 1 ao quadrado me dá 1, esse 2 que está dividindo passa para o outro lado, multiplicando. Então, eu teria 0,2 vezes 2, igual a aceleração vezes 1. Conclusão, a aceleração seria igual a 0,4 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então, o valor da minha aceleração, 0,4 metros por segundo ao quadrado. Taveira, se eu achei a aceleração, agora nós podemos achar a força resultante. Claro, podemos sim, já que nós sabemos que a massa é de 0,5 kg para uma aceleração de 0,4. E aí, pessoal, multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2, já que 0,5 é igual a 1 sobre 2, beleza? Então,
Então, se eu faço 0,4 vezes 1, dá 0,4. Dividido por 2, me daria uma força resultante de 0,2 Newton. Sendo assim, a resposta para essa questão da Cesgran-Hill seria a alternativa B, de boa toda, e você vai detonar na sua prova do Enem. Vamos para mais uma questão, então, aqui aplicando a segunda lei de Newton. Ele vai dizer o seguinte, ó, um corpo sujeito exclusivamente à ação de uma força constante de intensidade igual a 24 newtons tem sua velocidade escalar variada de 4 metros por segundo para 10 metros por segundo após um percurso de 7 metros em trajetória retilínea, ou seja, estamos falando de uma força tangencial e de uma aceleração tangencial. Pode-se afirmar que a massa do corpo tem um valor em quilograma igual a... Olha só, pessoal, se nós vamos resolver essa questão, ele quer que você calcule a massa pela segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. A força resultante nós já temos, ó, que é de 24 newtons. Para achar a massa, está faltando o valor, a intensidade da aceleração. Mas olha só, ele nos forneceu a velocidade inicial, nos forneceu a velocidade final e nos forneceu a variação de espaço, mas não falou sobre o tempo. Se estamos falando de um movimento uniformemente variado, em que eu não tenho tempo, nós vamos usar a famosa equação de Torricelli. Tá vendo? O que é que vai dizer a equação de Torricelli? A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS. Velocidade final, 10 metros por segundo ao quadrado. Velocidade inicial, 4 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração e o nosso ΔS, 7 metros. Resolvendo isso aqui, ficamos com 100 igual a 16 mais 14 vezes A. Tranquilo? O 16 que está positivo passa para o outro lado negativo. Então, ficaríamos com 100 menos 16 igual a 14 vezes A. 100 menos 16 me daria um valor de 84, tranquilo? E esse 14 que está multiplicando, ele passaria para o outro lado, dividindo. Então, a nossa aceleração seria a relação entre 84 e 14. E se você faz a relação entre 84 e 14, nós teríamos aí como resposta o valor de 6 metros por segundo ao quadrado. 84 dividido por 14 me daria 6 metros por segundo ao quadrado. Beleza? E aí, se você achou o valor, a intensidade da aceleração, fica fácil para você achar agora a massa do corpo, já que nós temos a força resultante, que foi uma força resultante de 24 newtons. A massa é a pergunta para uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Esse 6 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Logo, a relação 24 sobre 6 me daria um valor de 4 quilogramas. Então, essa seria a massa do corpo. E a alternativa correta, mais uma vez aqui, ó, seria a alternativa B. De boa toda a sua prova do Enem e a sua aprovação. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações
e vamos juntos em busca do seu sucesso. No próximo vídeo eu gravarei tudo sobre a terceira lei de Newton e em seguida, pessoal, eu vou resolver todas as aplicações possíveis de lei de Newton para você arrebentar na sua prova do Enem. Vamos juntos, até a próxima. Valeu!